poesia de Pedro Tierras, nosso entrevistado de hoje, nasceu no cárcere. Preso político no início da década de 1970, Pedro manipulou os versos como uma forma de resistência. O que esta poesia, feita em condições tão adversas, ainda nos diz e nos toca? A gente vai ficar sabendo durante nossa conversa. A dica de leituras, Amores em Tempos Mais Amenos. A gente analisa os romances Águas Turvas, de Hélder Caldeira, e Coisas Não Ditas, de Lívia Brasil. Agora vamos conversar com Pedro Tierra. Pedro, vamos falar de A Palavra Contra o Muro, que tem uma história curiosíssima, né? A própria confecção dos poemas e assim, como eles foram concebidos, né? Foram concebidos na prisão, no período que você estava como preso político, né? Quer dizer, como é que foi essa história toda? Eu costumo dizer que eu nasci duas vezes. Eu nasci Hamilton Pereira, em Porto Nacional, norte de Goiás, antigamente, hoje é Tocantins, e sempre faço a ressalva que o Tocantins pouco tem a ver com Goiás, do ponto de vista da cultura, né? Eu digo para os meus amigos goianos que enquanto eles ouviam moda de viola, eu na infância escutava a sanfona de Luiz Gonzaga. Então as raízes culturais são diferentes, a ocupação territorial é diferente, o sotaque é diferente, enfim, a percepção do mundo tem essa... Ou seja, o Tocantins tem uma personalidade cultural mais vinculada ao Nordeste e ao Norte do país do que a Goiás e Minas, que é a grande matriz de Goiás, né? E a segunda, eu nasço a segunda vez como poeta a partir de 1972, quando eu caí, fui preso pela ditadura militar, depois de 3 anos de clandestinidade. Esses poemas que configuram, né, o primeiro livro, que está aqui na 3ª edição, que eu quero deixar com você, né, Os Poemas do Povo da Noite, eles reúnem um conjunto de textos que buscam refletir o cotidiano das prisões políticas no Brasil naquele período. É o período Médici. Eu cumpro a prisão de 1972 a 1977. Então, a antologia A Palavra Contra o Muro, ela tem como matriz esse conjunto de poemas selecionados para uma edição que foi produzida inicialmente para a língua alemã. Foi feita uma tradução, aliás, uma tradução muito elogiada, porque era o grande especialista em literatura brasileira, foi quem se encarregou, né, o Kurt Meyer Clason, foi o homem que traduziu Jorge Amado, Antônio Calado, Guimarães Rosa, se é possível dizer que o Guimarães Rosa pode ser traduzível. Mas o Guimarães ajudou muito ele na tradução. Porque né? Ele dominava os dois idiomas. Eles trocavam correspondência. Trocavam correspondência. Então, e agora, o ano passado, por ocasião da homenagem da Feira de Frankfurt ao Brasil, o Brasil foi o país homenageado, nós buscamos aqui uma editora brasileira, a Geração Editorial, para uma nova edição, aí buscando o público brasileiro, mas também, a edição é bilíngue, o público que se interessa pela língua alemã. Bem, então é uma maneira da gente vincular essa língua maravilhosa, que é a nossa língua, uma língua que é falada por 280 milhões de pessoas no mundo inteiro e continua uma língua clandestina. Então, vincular a língua portuguesa com toda a carga de música que ela traz consigo, de simbolismo que ela traz consigo, de heranças diversas, né, que ela traz consigo, de origem asiática ou africana, mas particularmente africana, né? As incorporações que fomos fazendo ao longo desses 500 anos das línguas originárias, né? Do Tupi-Guarani, do Gê, etc., do Aruac,
Caribe, etc., nas línguas das populações indígenas que vivem em território brasileiro. Então, é muito importante para nós poder divulgar um registro, né? Os poemas, como você disse, foram escritos ao longo dos anos de prisão. Então, nós temos uma possibilidade, né, com essa pequena antologia, de fazer um registro por ocasião dos 50 anos, né, do golpe de 1º de abril. Uhum. É do golpe militar que criou, ele cria, né, uma nova geração, porque mata-se todos os sonhos, né, e todas as expectativas da geração anterior e cria uma perspectiva de dureza. A sua geração sofreu muito isso, né? Quer dizer, como é que também foi sobreviver nessa dicotomia, né? Porque vinha-se de um processo de liberdade muito amplo, né? Veja, Maurício, o Brasil foi atravessado, né, por isso na metade do século, né, por esses acontecimentos. A rigor, se a gente for trabalhar bem objetivo numa frase, o que aconteceu no 1º de abril de 1964? O golpe de 1º de abril, ele é basicamente o rompimento do Estado de Direito. É isso. Ele rompe com a Constituição de 46, rasga essa Constituição e se legitima pela força, pela boca dos canhões. Nós tínhamos uma Constituição progressista, liberal, né, de 46, e essa Constituição, ela foi, digamos, o ethos político que nutriu a democracia de 46 até 64. Ao longo da década, né, na verdade são 20 anos, é uma coisa curta, um tempo curtíssimo, né, nós vivemos a cassação do registro do Partido Comunista logo depois da Constituição promulgada, vivemos o suicídio do presidente da República em 54, né, Vargas, que numa tentativa de golpe de Estado, houve o contragolpe, assegurada a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek pela mão do general Lott, né, um general do Exército nacionalista, identificado com a legalidade. E durante o governo Juscelino, um governo democrático, reconhecido por todo o país como um governo progressista, democrático, houve tentativas, levantes militares ao longo da década de 50, particularmente Aragarças e Jacareacanga. Em 1961, né, nós temos a eleição de 60 elege Jânio e Jango, do partido contrário, o presidente de um partido, o vice-presidente do partido contrário, portanto, quer dizer, o país vivia uma efervescência. Então, o golpe de abril, ele materializa, né, basicamente, esse anseio golpista que percorreu a década. Ele culmina com isso, ele materializa isso numa articulação conservadora, que inclui não apenas as articulações militares e civis com os governadores de Minas, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda do Rio de Janeiro e Adhemar de Barros em São Paulo, mas setores empresariais e os interesses dos Estados Unidos, que hoje já são de domínio público, envolvidos, né, na derrubada do governo democrático de João Goulart. Então, minha geração foi lançada precocemente à vida pública. E eu escolhi fazer duas coisas na vida, não sei se escolhi, mas fui escolhido por elas, né, digamos, pela ação política compreendida aqui como o esforço humano mais elevado para a construção dos destinos coletivos. É assim que eu compreendo a política. E a literatura. Então, eu começo a escrever logo depois do golpe, era adolescente ainda. Então, os primeiros poemas, né, foram escritos naquele impulso de protestar contra uma situação de tirania. Já eram de cunhos políticos? Já eram de cunhos políticos. Quando eu digo que minha geração foi lançada muito precocemente à vida pública, eu diria, eu exemplifico, a primeira reunião política de que eu tenho consciência, eu tinha 16 anos. Hoje em dia é quase inconcebível isso. E ela já era clandestina. Então, essa é uma marca que, enfim, define a minha geração. A participação
da minha geração na vida política do país, ela ocorre já, né, sob esse manto da tirania, do medo, né, da delação, né, das perseguições, das comissões gerais de inquérito, da criminalização da política. E a juventude brasileira, ela se levanta contra isso. Mas antes da juventude brasileira, em nome da justiça, é bom lembrar que quem primeiro se levantou para desafiar o golpe foi a cultura, foram os artistas. É tanto que o primeiro espetáculo de grande repercussão no país, depois do golpe, se chama, emblematicamente, Liberdade, Liberdade, montado pelo Flávio Rangel e pelo Milor Fernandes, uma antologia de textos de diferentes autores, uma colagem, e, assim, apresentado de maneira magnífica pelo Paulo Autran e pela Teresa Raquel, né, à frente de um elenco, e um espetáculo, eu diria, assim, exemplar, né, daquilo que se sentia naquele momento. E há um outro registro a fazer, porque a imprensa brasileira, né, em que os donos da imprensa foram cúmplices do golpe, né, do Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, etc. Quer dizer, os jornais e as revistas, os proprietários dos meios de comunicação, todos eles foram a favor do golpe. No entanto, o Correio da Manhã, pela pena de Carlos Heitor Coni, levanta a voz contra o golpe na série de artigos O Ato e o Fato, que se configurou num pequeno volume, que foi um ato de coragem, né, de um jornalista que tinha uma relevância muito grande no cenário, né, da imprensa brasileira do período. Ele conta, inclusive, uma história de um telefonema que o Carlos Drummond deu para ele, logo depois, e logo depois que saiu o primeiro artigo, o Drummond liga para ele e diz: "Você faz o que eu não tenho coragem de fazer. Parabéns." E desligou o telefone. Eu diria que aí tem duas personalidades, né, importantes, sem dúvida nenhuma, né? E, quer dizer, o Coni cuidando do fato imediato e o Drummond da eternidade. Não, e o Drummond que depois vem escrever um belíssimo poema para que soltem a Nara Leão, quando prenderam a Nara Leão, que é belíssimo também. Sim. Agora, Pedro, os poemas, eles são muito carregados desse sentimento, né? Não é um sentimento de impossibilidade, é curioso, não é nisso. É um sentimento de resistência mesmo, de dizer, olha, a minha ação pode ser pequena, mas ela é real, ela é válida, né? Quer dizer, teve esse sentimento também. Sim. Os poemas tinham esse sentimento de utilidade na defesa da resistência, né? Eu acho que a gente refletir sobre o que escreve, isso tem que ser um ofício tão permanente quanto o próprio ato de escrever, né? Os poemas, eles me ensinam. Eu digo para você com muita serenidade hoje, eu já refleti ao longo da vida muito sobre tudo isso, e eu digo, esse livro foi escrito porque minha vida seria impossível sem escrevê-los. Então, esse é um primeiro... A primeira coisa que se deduz disso aí é que eu estou resistindo a uma situação de tirania, não é? Então, eu quero contar rapidamente para você e para os seus telespectadores, né, alguns exemplos de como é que eles foram confeccionados, as dificuldades e tal. Mas veja, então, só que a resistência à tirania não basta. Além da resistência, você tem que construir a liberdade. É outra tarefa, digamos assim. E não há nada que defina melhor, né, essa identificação do espírito humano com a liberdade do que a poesia, como expressão estética, né? A poesia, eu costumo dizer, é o impossível ao alcance da voz. É isso a poesia. Por quê? Eu tenho uma frase que eu trago comigo de uma pessoa que é muito cara ao Brasil e particularmente a essa cidade, que é o Dr. Oscar Niemeyer, e ele me disse isso
e depois eu vi escrito num artigo que ele de vez em quando escrevia, ele dizia uma frase que é um verso, na verdade, que é: na vida o que vale é o espanto. A poesia é isso, ela tem que provocar espanto. Então, ela, para atender a esse objetivo, ela precisa desorganizar os códigos da língua, aquilo que faz o Manuel de Barros com maestria, não é? Para criar realidades novas. Não é? Então, por isso, na antologia Palavra contra o Muro, eu temperei um pouco para que os poemas não fossem apenas aqueles poemas que denunciam. Era uma necessidade, eles não poderiam subsistir se não fizessem a denúncia. Né? Mas, ao mesmo tempo, veja só, eu trago na composição da antologia alguns poemas, como, por exemplo, A Trama, né, que eu vejo que você anotou aqui no seu exemplar, né, que é um poema que busca mergulhar nas raízes da cultura popular para refletir sobre a realidade. Esse poema já foi escrito no período em que eu havia sido libertado, então que eu estava me reencontrando com o meu país, né, e buscando contribuir com a literatura e com a minha militância, né, para a reconstrução da democracia, para que a gente pudesse superar os efeitos do golpe de 1º de abril que havia rompido com o Estado de Direito e que nós, nesse período, estávamos trabalhando para repactuar a sociedade em torno de uma nova Constituição, a Constituição de 1988. Né? Agora, esses poemas, né? Eu os li com atenção, claro, óbvio, mas há um aspecto estético nele que era muito comum na época, né? Quer dizer, que era uma coisa que se convencionou durante muito tempo, de chamar a palavra, meio que uma leitura do João Cabral, a palavra pedra, a palavra dura, a palavra que não alisasse o sentimento, mas que assim, como se fustigasse o leitor para que ele tomasse consciência daquela realidade. Houve essa intenção estética também. Também. Veja só, isso é uma discussão boa, porque eu sou um leitor de Cabral, sou um leitor de Drummond. Né? Esses eu carrego comigo permanentemente ao longo da vida. Né? Eu tenho poemas de memória. Né? Agora, quando eu leio Cabral, eu me lembro muito de Graciliano. Cabral, ele tem um livro que chama Educação pela Pedra. Né? Agora, eu lembro de Graciliano por quê? Porque na economia de palavras, né, que organiza a obra de ambos, né, eu até chamaria atenção que há um nexo, do ponto de vista estético, na produção literária de Graciliano, Cabral e Drummond. Quando você lê A Mão Suja, de Drummond, você vê o Luiz da Silva de Angústia lavando desesperadamente as mãos, e o que o Drummond faz eu diria até que ele deve ter ficado encantado com o personagem Luiz da Silva, né, do Graciliano em Angústia, para escrever A Mão Suja. Né? Cabral tem a Educação pela Pedra. Graciliano, eu acho que o Graciliano escrevia, não era com caneta, era com canivete. É como se estivesse esculpindo na madeira. Né? Vidas Secas é isso. Né? Quer dizer, ali é uma construção estética sem adjetivos. É uma coisa impressionante. Ou seja, eu estou preocupado em dizer o essencial. Né? Então, essas figuras, né, que me ensinaram. Agora, eu não creio que a minha produção literária, evidentemente não quero estabelecer comparações indevidas, ela tem obrigatoriamente que se nutrir de outras vertentes, e aqui eu menciono uma figura que é esteticamente muito diferente, que é Rosa. Né? Guimarães Rosa, que eu carreguei o livro Grande Sertão, às vezes
durante o período da prisão, as revistas me levavam muita coisa, as revistas de prisão, mas nunca conseguiram me tirar o meu exemplar do Grande Sertão, que eu tenho até hoje. Estava comigo aquilo. Né? Então, quer dizer, como uma referência, não é uma referência de consolo, né, de fuga, não. Aquilo é a suprema realização estética realizada em língua portuguesa. Grande Sertão Veredas. Os personagens, né, que Riobaldo vai costurando, né, ao longo, né, aquilo é uma coisa monumental, né? Então aquilo me dizia basicamente o seguinte: a cultura brasileira não pode ceder à tirania. E olha que Rosa era um homem conservador, politicamente. Mas o livro é um livro revolucionário em vários Sob qualquer sentidos. ponto de vista que se você analisa, né? Ali tem uma frase que é fundamental, quando ele diz assim: em matéria de religião, bebo água de todo o rio. É aquilo. É a conceituação do povo brasileiro. Povo brasileiro. Como o João Cabral, no poema A Graciliano, né, que é belíssimo, que ele diz que, ele definindo a obra de Graciliano, foi quem melhor definiu a obra de Graciliano, quando ele diz: é tudo que é sinônimo de míngua. Né? Quer dizer, é isso mesmo. É isso, exatamente. É isso mesmo, né? Pedro, a gente ficaria aqui falando sobre literatura a vida toda, mas, enfim, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado. Maurício, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre isso, enfim, que é essa dimensão que, enfim, eu espero. Eu tinha um amigo, aproveitando nas minhas despedidas aqui de vocês, eu tinha um amigo que dizia o seguinte: você tem que deixar de fazer política. Política qualquer um faz. Você tem que se dedicar a escrever o verso, porque esse seu verso ninguém fará. Esse meu amigo chamava-se Cláudio Abramo. E eu dizia para ele o seguinte: Cláudio, de onde é que você acha que eu retiro a poesia que eu escrevo? É isso. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Há ainda espaço para uma longa e linda história de amor na literatura atual? Parece que sim, desde que ela venha cercada de elementos vistos como primordiais em alguns segmentos, como os ambientes e os sentimentos de outras culturas. Por aí segue o romance Águas Turvas, de Hélder Caldeira, lançado pela Quatro Cantos. O enredo fala do encontro entre Gabriel Campos, um jovem médico brasileiro que vai estudar em Massachusetts, e Justin Thompson, que dirige uma revendedora de automóveis. Estão ali, nos Estados Unidos, em plena crise econômica de 2009. Como nos romances padrões, Águas Turvas segue certas fórmulas. Primeiro, ao glamour indispensável à classe média alta americana. Depois, vêm as paixões, os amores, os ciúmes. E, por último, as condicionantes econômicas que ameaçam todo o reino. Com gestos heróicos e criatividades, os moços se desvencilham de todas as armadilhas na direção do final feliz. Hélder revitaliza uma literatura de entretenimento que andava meio esquecida, ou melhor, fora invadida por vampiros e fadas, e diverte ao dar novas cores humanas ao gênero. Este ambiente de diálogo entre culturas estrangeiras parece ser uma regra atual. Embora já não se restrinja à literatura de entretenimento, é nela que ganha mais fôlego. No romance Coisas Não Ditas, lançado pela Benvirá, a escritora Lívia Brasil segue esta mesma trilha. Para contar a paixão entre Lúcia e Rafael, se inspirou em músicas americanas e desenvolveu cada um dos 60 capítulos do livro. E o resultado, claro, é uma canção de amor. Lúcia é uma atriz que se prepara para estrear um musical e está plenamente focada no trabalho. Mas, de repente, surge Rafael e uma paixão incontrolável. Trabalhando em um frenético ambiente artístico, o romance se desenvolve mostrando um glamour nem sempre real. Por vezes, resvala na ingenuidade, mas ao fim e ao cabo conta uma divertida história de paixões, numa linguagem simples e direta. Enfim, um romance de entretenimento com todos os elementos que o público lhe exige.
Leitura como divertimento e enleio, Águas Turvas, de Hélder Caldeira, e Coisas Não Ditas, de Lívia Brasil. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.